7 moçambicanos entre os 84 suspeitos de violação sexual de modelos na África do Sul. Gabinete Central de Combate à Corrupção investiga possíveis crimes no caso dos erros no livro da sexta classe. Pai de Afonso de Lacama, reconhecido hoje pelo Estado como régulo 50 anos após a sua eleição. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Gabinete Central de Combate à Corrupção está a investigar possíveis crimes cometidos na produção do livro de Ciências Sociais da sexta classe, contendo erros graves. A investigação resulta da submissão ao Gabinete do relatório da Comissão de Inquérito que apurou as razões dos erros no livro escolar. A Inspeção-Geral da Administração Pública admite a possibilidade de ter havido crime no processo que culminou com erros considerados graves no livro da sexta classe de Ciências Sociais do Sistema Nacional de Educação. Tomamos a iniciativa de entregar o nosso relatório ao Gabinete de Combate à Corrupção, que é a instituição que é especialista e tem a função específica de avaliar se por detrás de um erro administrativo não existe lá aspectos de crime. Portanto, verificamos de facto que pode existir ilícitos criminais, mas para isso tivemos que recorrer ao órgão propício para que possa fazer a devida investigação. O diretor dos Serviços Centrais de Fiscalização e Inspeção dos órgãos centrais diz que parte das recomendações da Comissão de Inquérito está sendo cumprida, aguardando apenas resultados da componente financeira. Temos informações que, de facto, o que nós recomendamos está sendo implementado. Portanto, aquelas pessoas em que propomos que cessassem as suas funções, parece que cessaram. E não sabemos exatamente em relação aos processos disciplinares, mas acho que tudo está sendo feito para se cumprir com aquilo que foi a recomendação da Inspeção-Geral. O relatório da Comissão de Inquérito foi apresentado ao Gabinete Central de Combate à Corrupção a 10 de junho e aguarda a confirmação ou não de ilícitos criminais. A nível administrativo, a investigação liderada pela Inspeção concluiu que houve negligência e falta de profissionalismo. Já retomou a emissão de cartas de condução biométricas quase 8 meses após a interrupção do serviço. Com a retoma ao novo modelo de carta com maior número de elementos de segurança. Desde dezembro do ano passado, não eram impressas as cartas de condução biométricas em todo o país devido a irregularidades administrativas no processo de contratação com a Britol Midcom, empresa que prestava os serviços. De acordo com este comunicado do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, INATRO, a produção de cartas de condução biométricas retomou no dia 11 de julho. A retoma do serviço resulta da contratação pelo Estado de um novo provedor para o serviço e já há um novo modelo de carta de condução. A mesma contém características visuais diferentes, como, por exemplo, a cor, a disposição da identificação do condutor, para além do aumento de elementos de segurança. Porque muitos pedidos foram submetidos durante a interrupção do serviço, o INATRO informa que, por forma a atender à preocupação dos condutores que aguardavam por este documento, decorre o processo de distribuição das cerca de 75 mil cartas de condução biométricas já produzidas. Lê-se no documento. O INATRO dá a garantia de que vai flexibilizar e melhorar o atendimento aos utentes como forma de recuperar o tempo perdido. 2 acidentes de aviação mataram uma pessoa e provocaram vários feridos em menos de 24 horas no distrito da Manhissa, na província de Maputo.
No fim do mês de julho, isto é, dia 31, por volta das 17h45, ocorreu um acidente de viação do tipo despiste e capotamento do carro de transporte de carga, mas que levava passageiros, conforme mostra este vídeo amador. Segundo as autoridades, o motorista estava embriagado com 0,44 mg de álcool por litro de sangue. E esta caminhonete seguia no sentido Manhissa para Maputo. Chegado naquela zona, despistou e capotou. Tivemos como consequência um óbito, 2 feridos graves e 9 feridos ligeiros. O óbito foi depositado, foi removido para a morgue, depositado na morgue do Hospital Distrital da Manhissa, e os feridos foram socorridos também para o mesmo hospital. Este acidente ocorre numa altura em que o Ministério dos Transportes e Comunicações acaba de anunciar 14 medidas extraordinárias para conter a onda de acidentes de viação, e uma dessas medidas determina prisão imediata dos infratores envolvidos em acidentes de viação com culpa grave que resulte em morte, como os casos de ultrapassagem irregular, condução sob efeito de álcool, velocidade acima de 20 km do limite máximo estabelecido para a via em que circula, cruzamento irregular, entre outros. E neste que é o primeiro dia do novo mês de agosto, pelas 6 horas da manhã, o distrito da Manhissa voltou a registrar um acidente de viação envolvendo um minibus de transporte semicoletivo de passageiros que se suspeita que despistou e capotou, tendo resultado em 5 feridos ligeiros e o motorista pôs-se em fuga. Neste momento, os trabalhos estão em curso para identificar o condutor da viatura e para perceber o que efetivamente terá acontecido. O Ministério dos Transportes e Comunicações refere ainda que está a tomar várias ações para travar a ocorrência de acidentes de viação, uma das quais a revisão do Código da Estrada, regulamento de transporte em automóvel e reboques e demais legislação com vista ao agravamento das penalizações no trânsito rodoviário e reorganização do licenciamento da atividade de transporte. Viajar para a África do Sul é mais caro a partir desta segunda-feira. Os passageiros reclamam do aumento e sugerem uma redução de pelo menos entre 20 a 40 randes. As novas tarifas nos transportes que fazem o troço Maputo-África do Sul entraram em vigor na manhã desta segunda-feira. A medida adotada pelos transportadores para mitigar os atuais preços dos combustíveis não é recebida com bons olhos pelos passageiros, que se veem a ter de pagar 30 e 50 randes a mais nas suas viagens. Eu fiz a viagem de vir para cá 3 semanas atrás, que paguei 400 rand. E agora me disseram que é 500 rand. Apesar de não recebermos de boa fé, mas nós não temos nada a fazer. Se é que determinaram, pronto, é assim que faremos, não há como. O anúncio significa mais e maiores gastos para a Leocádia, que faz tratamento médico na vizinha África do Sul, concretamente em Durban. It's expensive because the life now is not easy. Yeah, because since Corona start, there's no any business going well, so we are suffering, So like now, me, I'm going for the hospital, so nothing I can do. I should force myself to look money to go. Otherwise, I'm going because they make operation here, and then there's some problem now. I should go in South Africa to continue for my treatment. Para minimizar os custos, há quem tem uma sugestão. It is too expensive, but the last one was good. For 200, but now it's 230. They increased by 30 rand. It was better if they have increased by 10 rand. A tarifa do transporte rodoviário de passageiros entre Maputo e África do Sul não eram atualizadas há quase 2 anos. Médicos estão a abandonar o Sistema Nacional de Saúde para trabalhar em organizações não governamentais no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. O fenómeno deixou o Hospital Rural de Vilanculo sem médicos especialistas, o que afeta mais de 300 mil pessoas.
O Hospital Rural de Vilanculo atende mais de 300 mil pessoas dos distritos do norte de Inhambane e parte de Machanga, em Sofala. Entretanto, há vários médicos que deixaram de trabalhar nesta unidade sanitária, supostamente com a intenção de ir estudar. No prosseguimento das suas atividades, pediram para prosseguir com a sua formação em áreas de especialidade. E foram atendidos estes pedidos em número de 11, penso eu. Lhes foi concedida a autorização para estudar e nunca mais voltaram e deixaram a maior unidade sanitária do norte de Inhambane sem médicos especialistas. A situação neste momento não é muito boa, na medida em que, infelizmente, não temos médicos especialistas e fazem-nos muita falta. Estamos a falar de urologistas, oftalmologistas, gineco-obstetras e pelo menos um pediatra. A situação não é das melhores. Galiza Matos Júnior diz ainda que o assunto já foi encaminhado às autoridades centrais, de modo a que sejam colocados nesta unidade sanitária médicos especialistas que possam atender a população. A polícia sul-africana confirma que há 7 moçambicanos entre os 84 suspeitos de violar sexualmente 8 modelos na África do Sul. Hoje, os suspeitos estiveram no tribunal de Krugersdorp. As autoridades moçambicanas dizem, entretanto, que ainda não foram notificadas do caso. 84 homens terão violado 8 das 12 mulheres que faziam parte de um elenco que se encontrava a gravar um vídeo musical na mina de Krugersdorp, na África do Sul. Dos suspeitos, 7 são moçambicanos. We managed to arrest 17 more. 4 are Basotho nationals, 4 are Zimbabwean nationals, 7 are Mozambican nationals, 1 is a Cameroonian and 1 is Malawian national. Amongst others, it's illegal mining. Amongst others, it's undocumented persons. As autoridades sul-africanas acreditam que o crime tenha sido protagonizado por garimpeiros ilegais que têm aterrorizado a comunidade local há vários anos. Esta segunda-feira, os indiciados foram levados à barra do tribunal de Krugersdorp. Para apurar o envolvimento dos violadores, o ministro sul-africano da polícia pede exames de DNA dos suspeitos na violação das 8 mulheres. Já o Congresso Nacional Africano, na província de Gauteng, diz que o crime não pode colocar em causa as boas relações entre Moçambique e África do Sul. That of course, yes, there might have been foreigners, particularly those from our sister country Mozambique, who would have committed these heinous crimes. But it doesn't mean that we need to act in a violent manner towards our brothers from Mozambique. Os 84 suspeitos são acusados, além da violação de mulheres, de mineração ilegal, violação da lei de imigração e posse de bens suspeitos de roubo. O Serviço Nacional de Imigração deve modernizar-se para prestar melhores serviços e garantir segurança nacional. Desafio de Arsenia Mansing, ministra do Interior, lançado hoje numa saudação pelos 47 anos do Sename. O combate ao terrorismo em alguns distritos de Cabo Delgado e a migração ilegal devem estar nas prioridades do Serviço Nacional de Imigração, reiterou esta segunda-feira a ministra do Interior, dirigindo-se aos funcionários da instituição. No posto onde se encontra destacado o membro do Sename, tem a responsabilidade de impedir que elementos hostis e nocivos à nossa segurança entrem no país e, com rigor, intensifiquem a fiscalização dos cidadãos estrangeiros por forma a cortar as eventuais linhas de fortalecimento das fileiras de terroristas de agentes do crime organizado transnacional. A governante desafia também o setor a modernizar-se para melhorar a prestação de serviços e a segurança nacional. Continuem a inovar mais, esmerem-se e façam jus à vossa criatividade para elevarem a qualidade dos serviços e desta forma consolidarem a imagem do Sename, mas sempre guiem-se pelos ditames da lei. Arsenia Mansing falava durante uma saudação dos funcionários do Sename no âmbito dos 47 anos da criação da instituição, celebrados a 28 de julho. A Renamo diz que ainda não tinha decidido sobre a retoma de Raul Domingos ao partido
até a nomeação do político ao cargo de embaixador na Santa Sé. O partido diz que ficou surpreso com as respostas do diplomata numa entrevista à STV. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Yusuf Mohamed, a quem manifestei interesse de voltarmos a trabalhar juntos para a causa que apostamos a nossa juventude realizar. Ora, esta aproximação, este desejo manifesto teve a aprovação do presidente Yusuf Mohamed, mas na prática nada aconteceu, não houve nenhuma decisão para concretizar. A RENAMO confirma a aproximação de Raul Domingos ao partido, mas diz que ainda estava a avaliar o pedido. O que fez o Sr. Raul Domingos foi, de fato, pedir para o seu regresso e o partido, dentro do seu critério, na sua soberania, na sua autonomia, daria uma resposta. Mas, infelizmente, a um dado momento começamos a ver a reivindicação sobre a resposta na comunicação social. O segundo maior partido da oposição acusa a Frelimo de obrigar funcionários públicos a pagar entre 800 e 3 mil meticais para apoiar o seu congresso agendado para setembro próximo. O partido no poder é tão impopular que cobra coercivamente contribuições monetárias aos professores e outros funcionários públicos a serem canalizados na conta número 60 23 42 065, domiciliada no Banco Milênio BIM, em Climane, em nome do partido Frelimo, para, alegadamente, apoiar o 12º Congresso a realizar-se em setembro próximo, como está a acontecer na província da Zambésia. A RENAMO teceu estas declarações esta segunda-feira numa conferência de imprensa na cidade de Maputo. O pai de Afonso Dhlakama foi hoje reconhecido pelo Estado como régulo do primeiro escalão. Legitimado pela comunidade local há quase 50 anos, o régulo Mangunde não aceitava o estatuto. Hoje justificou que obedecia a um comando que não permitia trajar a farda e usar insígnias. Macacho Marceta Dhlakama é o nome deste homem. Ele é um influente régulo da região de Mangunde e pai do falecido líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Mangunde tem 91 anos de idade e foi indicado régulo pela comunidade local quando tinha 39 anos, ou seja, em 1970. Depois da independência nacional, o régulo Mangunde nunca foi reconhecido pelo Estado moçambicano, apesar de, a partir de 1994, depois da realização das primeiras eleições multipartidárias no país, começar a fazer parte dos eventos locais organizados pelo governo. Mas por que Mangunde nunca foi reconhecido pelo governo? A resposta vem do próprio régulo, que explicou que tal fato não foi por vontade própria, mas devido ao passado histórico político-militar dos seus filhos, principalmente Afonso Dhlakama, que, como se sabe, foi líder da RENAMO durante 40 anos. no governo mambo makahupu wakare A cerimônia de reconhecimento solene pelo Estado do régulo Mangunde teve local na região com o mesmo nome, localidade de Toronga, distrito de Xibabava, em Sofala, iniciou com uma cerimônia tradicional. Depois seguiu-se a leitura do termo de reconhecimento do régulo Mangunde, que de seguida foi ajudado pelos seus parentes mais próximos a retornar à sua residência para trajar a farda tradicional dos líderes comunitários, tendo em conta a sua dificuldade para se locomover. Enquanto isso acontecia, na parte exterior a comunidade ia manifestando com danças e cânticos a sua satisfação. Minutos depois, saía do interior o régulo Mangunde, formalmente trajado como régulo, cerca de 50 anos depois, e foi transportado pelos familiares até o local onde decorria a cerimônia. Seguiu-se a colocação das insígnias e a entrega da bandeira nacional, um ato dirigido pelo administrador local.
Muito obrigado. O administrador pediu à comunidade local e aos outros régulos para continuarem a respeitar o régulo Mangunde. Porque ele precisa da nossa motivação para continuar a nos dirigir como sempre o fez desde 1970. As reações em torno do reconhecimento deste régulo foram todas positivas. Não esperávamos, nós que somos netas dela, a ver isso aqui, tudo que está a acontecer. Estamos muito satisfeitos. E também foi bem, porque antigamente nós estávamos a trabalhar sempre, conhecemos o régulo Mangunde só por nome. Mas hoje em dia já está cá conosco e vamos trabalhar mesmo com ele sem nenhum problema. Eu penso que é algo positivo para o país. Vão trazer mais unidade e desenvolvimento. Refira-se que o régulo Mangunde é o mais antigo e mais velho dos 537 líderes comunitários que Xibabava possui. Momento para intervalo no jornal. Antes, na STV, saiba como vai estar o câmbio pelas próximas 24 horas. Até já. Bem-vindo de volta ao jornal. Organizações humanitárias que operam em Cabo Delgado pedem aos doadores que reforcem o apoio à província. O governo local não tem capacidade para assistir a todos os deslocados do terrorismo. O governo e algumas organizações humanitárias estão com dificuldade de prestar a devida assistência aos milhares de deslocados devido a limitações financeiras. Os bens alimentares ou a assistência que precisamos nunca vai chegar para todos, não é? E nós sabemos que temos números de pessoas a entrar, temos outras que regressam, então precisam todas elas em cada seu ponto ser assistidas. Há muitas emergências no mundo, né? Temos hoje a Ucrânia, temos, claro, o Sul-Sudão, temos o Iêmen, né? Mas precisamos dar a Cabo Delgado em Moçambique a importância que ela merece, né? E trazermos realmente aquele apoio internacional em apoio ao governo para poder fazer mais por esses deslocados. O apelo aos doadores para o reforço da ajuda humanitária a Cabo Delgado foi lançado na cidade de Pemba, capital da província, durante o encontro organizado pelo Conselho Norueguês para Refugiados, que juntou várias organizações envolvidas no apoio aos deslocados. Apelo àquilo que são os doadores para continuar a dar a importância que Moçambique precisa do ponto de vista de recursos para assistência humanitária, porque nunca é suficiente. Principalmente num contexto em que o número de deslocados e a vulnerabilidade do país aos desastres climáticos continua a aumentar. Além de comida e roupas, uma parte dos cerca de 1 milhão de deslocados precisam de ajuda psicológica para superar os traumas provocados pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. E os ataques terroristas condicionam a fiscalização ambiental em Cabo Delgado. O fenômeno impede que os fiscais da Agência de Controle da Qualidade Ambiental acedam aos distritos afetados. Palma, Nangade, Mocimba da Praia, Macomia e Kisanga são os 5 dos 17 distritos de Cabo Delgado que há quase 3 anos não são realizadas fiscalizações ambientais. Nós estamos a fazer fiscalização quase em toda a província, exceto 5 distritos da Zona Norte, por causa da intenção política, dos ataques, mas os restantes distritos nós estamos a fazer o serviço devido da fiscalização. Para evitar pôr em risco a vida dos fiscais, mesmo nas zonas consideradas seguras, o governo desativou alguns postos fixos de fiscalização. Algumas vezes sim, temos algumas denúncias, nossos fiscais têm ido, temos brigadas móveis, costumam ir e voltam, mas postos fixos ainda não temos. Desde que iniciaram os ataques terroristas em 2017, pouco ou quase nada se sabe sobre a situação ambiental na zona norte de Cabo Delgado. O Hospital Provincial de Chimoio já conta com uma casa-mãe-espera. A unidade vai acomodar mães cujos bebês se encontram no berçário da maior unidade sanitária de Manica. É debaixo desta árvore frondosa que mães com bebês prematuros se acomodavam durante o processo de espera dos seus recém-nascidos que se encontram no berçário. Marta Antônio deu à luz na passada quinta-feira a sua primeira sorte.
O bebê nasceu com quilos a menos do recomendado e por isso foi referido ao berçário. Assim vamos conseguir ver nossos filhos mais cedo. Vamos conseguir. De quanto tempo que vocês devem ver os vossos filhos? 3 em 3 horas temos que ver nossos filhos. Este sofrimento que as mães passavam chegou ao fim com a implantação na unidade sanitária de referência da província de Casa de Mãe Espera, uma ação levada a cabo pelo município de Chimoio e parceiros. A contribuição que nós podemos dar a este hospital é sempre uma alegria, é sempre uma mais-valia para nós e uma mais-valia também para o hospital. Dizer que nós contamos com o apoio de parceiros para podermos reabilitar este edifício. E também temos aqui a presença de algumas mães. As outras mães se encontram no berçário a amamentar os seus bebês. Elas devem estar próximas, porque de 3 em 3 horas elas devem subir, segundo a solicitação para amamentação ali. O país tem apenas 24 centros de atendimento para as vítimas da violência baseada no género. O número é insuficiente, segundo revela a sociedade civil. Os centros existentes não têm condições de dar acompanhamento às vítimas. Aumentam as denúncias contra os casos de violência contra a mulher, as maiores vítimas da violência baseada no género no país. Em 2020, por exemplo, houve o registro de 18.554 denúncias, das quais 9.754 eram contra a mulher, divididos em violência física, sexual, psicológica e patrimonial. Entretanto, segundo o Fórum Mulher, faltam centros integrados para atender as vítimas. Em termos de CAIV, onde temos todos os serviços condicionados, sem necessidade de mais deslocação para a vítima, são apenas 24 e, como tinha referido, para a cidade de Maputo, 4. Na cidade de Maputo, por exemplo, o ideal é que fossem pelo menos 7, um para cada distrito municipal. A organização aponta ainda que mesmo os centros de atendimento integrado não têm condições suficientes para dar o devido acompanhamento às vítimas. Existe uma morosidade que faz com que as vítimas desistam de seguir os casos. Por isso, a organização quer do governo mais centros de atendimento em todo o país e com serviços de qualidade, meios circulantes próprios para o transporte das sobreviventes, celeridade na resolução dos casos e casas para acolher as vítimas da violência baseada no género. Na atualidade internacional, é destaque que já arrancou a exportação de cereais que estavam retidos nos portos ucranianos devido à guerra com a Rússia. O primeiro navio partiu hoje para o Líbano, mas deverá passar por Istambul para a expensão. O acordo assinado pela Rússia e a Ucrânia para a viabilização da exportação dos cereais ucranianos já está em vigor. Esta segunda-feira partiu do porto de Odessa, na Ucrânia, o primeiro navio contendo cereais para o Líbano, país que enfrenta uma grave crise econômica e financeira. Tal como previsto nos termos do acordo assinado pela Rússia e a Ucrânia, o navio deverá, numa primeira fase, escalar Istambul, onde vai passar por uma expensão de modo a evitar o transporte de armas. Com o acordo, a Ucrânia poderá exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão russa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos no quadro de acordo que visou levantar o bloqueio russo no Mar Negro. Guterres espera que este seja o primeiro de muitos navios comerciais no quadro do acordo do qual se espera estabilidade e ajuda indispensáveis à segurança alimentar mundial, em particular no contexto humanitário mais frágil. O Jornal da Noite está à porta de mais um intervalo, mas antes saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, com a previsão de céu geralmente muito nublado, passando a pouco nublado, neblinas ou nevoeiros matinais locais. Previsão de máxima de 23 graus e mínima de 16 para a cidade de Maputo, Xai-Xai 25 de máxima e 19 de mínima, Inhambane 25 graus de máxima e 18 de mínima. Na região
região centro do país, a previsão de céu pouco nublado, com períodos de muito nublado, possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos ao longo, principalmente da província da Zambésia. Ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Para a cidade da Beira, previsão de máxima de 25 graus e mínima de 16. Chimoio, igualmente, 26 graus de máxima e mínima de 6. Quelimane, 28 graus de máxima e 17 de mínima. E Tete, 29 graus de máxima e 18 de mínima. Na região norte do país, a previsão de céu pouco nublado, localmente muito nublado, principalmente na faixa costeira. Possibilidade de chuvas fracas locais ao longo da zona costeira. Neblinas ou nevoeiros matinais locais. Para Nampula, 27 graus de máxima e 18 de mínima. Lixinga, 19 graus de máxima e 8 de mínima. E por fim, Pemba, 29 graus de máxima e 18 de mínima. Até já. Estamos de volta ao jornal. Os Mambas só irão defrontar o Senegal em março de 2023. A alteração das datas da realização dos próximos jogos diante da fase do apuramento ao CAN 2023 resulta do adiamento da fase final da prova para janeiro e fevereiro de 2024. Chiquinho Conte considera que o adiamento é positivo porque os Mambas terão mais tempo de preparação e os jogadores que militam no estrangeiro terão maior ritmo competitivo. Os próximos jogos dos Mambas de acesso ao CAN, a ser disputado em 2024, serão realizados só daqui a 6 meses. Chiquinho Conte já fez uma leitura da alteração e vê benefícios. Os jogadores que militam no estrangeiro estarão com mais ritmo competitivo, maior número de jogos nas pernas, porque grande parte dos jogadores que constituem o grupo do CAN pertence, nomeadamente, àqueles que jogam no estrangeiro, pese embora houvesse uma grande e boa resposta de muitos jogadores aqui de Moçambola, mas é importante que estejam já num ritmo aceitável para nós podermos enfrentar a primeira equipa do Senegal. Moçambique é vice-campeão de África em voleibol de praia. O treinador de atletismo, Alberto Lário, já pagou a multa de 1,5 milhões de meticais que tinha com as autoridades de imigração por permanência ilegal no país desde 2019. Com o pagamento da multa, Alberto Lário está com as portas abertas para a regularização da sua permanência em Moçambique após o anúncio do seu repatriamento para o país de origem, Portugal. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Serviço Nacional de Imigração, Fulgêncio Seda. Temos que anunciar que a multa já foi paga, mas serão tomados procedimentos para que regularize a sua situação. Alberto Lário, que está detido na 18ª Esquadra, na cidade de Maputo, continuou hospitalizado numa das unidades sanitárias da capital do país após ter testado positivo à Covid-19. A seguir ao jornal, vem a análise e debate na STV Notícias com Noite Informativa. Junta-se a nós, Boaventura Mucipo, para os destaques. Mucipo, boa noite. Boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Vai dominar o Noite Informativa desta segunda-feira o tema sobre energia. Exatamente. Vamos tentar arrumar a diversa informação que está a circular sobre o setor de energia, principalmente o gás. E há várias informações a considerar. A primeira é que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos anunciou que Moçambique pode ser uma resposta ao embargo do gás russo e propõe a construção de uma plataforma flutuante, uma segunda igual àquela que já existe no norte de Moçambique. O embaixador da Rússia em Maputo veio dizer que o seu país está disponível a vender combustível barato para Moçambique desde que pague em rublos, a moeda oficial da Rússia. Enquanto isto, o projeto da Total continua
suspenso e uma empresa de consultoria internacional veio dizer recentemente que é provável que não retome em 2023. Qual é o lugar de Moçambique na geopolítica do gás natural? Que benefícios o país pode tirar hoje, considerando que tem a matéria-prima mais apreciada nos dias de hoje no mundo? Vamos fazer um casamento deste tema com o Fundo Soberano. A principal fonte de alimentação do Fundo Soberano são as receitas provenientes dos recursos naturais. Como enquadrar o debate da criação de uma lei do Fundo Soberano num contexto de arrefecimento da indústria extrativa? Vamos discutir aqui. A proposta, neste momento existente, ela foi fechada antes da crise dos preços que se vive hoje. A crise dos combustíveis que tem estado a provocar o alto custo de vida em Moçambique. Até que ponto é que esta proposta não tem de voltar a ser vista, voltar a ser discutida, para serem colocados novos paradigmas em função da conjuntura emergente? Vamos discutir a fundo estes temas. É um tema transversal, mas em especial vou receber dois convidados. Fátima Mimbir, ela é jornalista e ativista social e tem trabalhado focada na questão do Fundo Soberano e também na indústria extrativa. Vou contar também com a presença de José Mendes, ele que é vice-presidente da Câmara de Energia. Agostinho Zacarias também vai discutir, vai trazer a sua perspectiva, especialmente sobre as dinâmicas internacionais em relação ao preço do gás. Vamos também discutir um tema que salta de ontem para hoje, na sequência de problemas técnicos que tivemos ontem. Não foi possível esmiuçar. É a carta que foi produzida pela Associação Moçambicana de Amizade e Solidariedade com a Palestina, que repudia, condena a aproximação diplomática e econômica entre Moçambique e Israel. Esta associação diz que é um desvio da política externa de Moçambique esta aproximação ao Israel. Chama Israel, portanto, de um Estado igual ao apartheid e de um Estado que viola os direitos humanos. Faz questão, como me referimos ontem, de recordar esta imagem, este encontro fraternal entre o presidente Samora Machel e o líder da luta palestiniana, Yasser Arafat. Vamos abordar este tema a fundo aqui também com Agostinho Zacarias. São estes os temas, caros telespectadores, que servimos para esta segunda-feira. E os meus convidados aguardamos por si daqui a nada, nesta TV Notícias. Até já. Está feito o convite, não perder o Noite Informativa. O Jornal da Noite chega ao fim. Boa noite. Até amanhã.